E agora vamos passar ao nosso primeiro orador externo, digamos assim, que é o Sr. Engenheiro Luís Mira Amaral, que é engenheiro eletrotécnico pelo Técnico e economista, tem um Master da nova SBE. É pós-graduado em Gestão pela Universidade de Stanford, professor catedrático convidado de Economia e Gestão também do Técnico, administrador de várias empresas industriais e é, sobretudo, foi CEO da Caixa Geral de Depósitos e do Banco BIC português. É, sobretudo, conhecido, todos nós, pelo serviço que prestou ao nosso país, desempenhando cargos de ministro em vários governos e, portanto, por um papel de serviço ao país que aqui todos reconhecemos. Foi Ministro do Trabalho e Segurança Social entre 1985 e 87 e Ministro da Indústria e Energia entre 1987 e 95. Muito obrigada pela sua cábula. Atualmente é consultor da FNWay Consulting e peço então agora que se dirija aqui ao púlpito para proceder à sua apresentação e muito obrigada pela sua presença. Já sabe, aqui no verde, pronto, assim, se precisar de alguma coisa estou aqui à frente. Okay. Então, bom dia a todos. Começo por agradecer ao meu caríssimo amigo Henrique João Guimarães o gentil convite que me fez para estar convosco. Eu vou-vos falar sobre basicamente 4 tópicos: a geopolítica, a inflação e o crescimento económico dos Estados Unidos, zona euro e China, a economia portuguesa, a boa conjuntura que aparentemente temos, mas a péssima estrutura que mantemos. Finalmente, também há uma coisa sobre a inteligência artificial como grande tecnologia transformadora que tirei de um paper que produzi para a CETES, que é justamente as revoluções industriais, a transformação digital e a inteligência artificial, e que eu explicava esta questão da inteligência artificial à luz das revoluções industriais e da transformação digital que estamos a ter. Primeiro, em termos de geopolítica, vamos ter várias eleições no mundo em 2024 e as mais importantes para nós são as eleições presidenciais americanas e as eleições para o Parlamento Europeu. Nos Estados Unidos, se o Trump ganhar, nós ficamos na Europa praticamente sozinhos a apoiar a Ucrânia e isso vai ter consequências não despiciendas para nós. Por outro lado, em termos de China, talvez seja o único dossiê em que há consenso entre o Partido Republicano e o Partido Democrático dos Estados Unidos e aí não haverá grandes mudanças com a possível vitória de Sr. Trump. Na Europa, para o Parlamento Europeu, perspectiva-se que o Partido Popular Europeu vai diminuir a votação, mas o Partido Socialista Europeu e os liberais ainda caem mais na votação. E vai haver a emergência dos partidos mais radicais, eurocéticos da direita mais radical, e aí temos uma separação clara, uns que são pró-Ucrânia e outros que são contra a Ucrânia e chocantemente amigos de Sr. Putin. Nos pró-Ucrânias temos em França a Sra. Le Pen, temos a Itália a Sra. Meloni, cuja moderação e pragmatismo tem surpreendido. Depois do que a imprensa portuguesa dizia da senhora quando ela tomou posse, ela tem sido uma agradável revelação no contexto europeu. E também o nosso André Ventura, que apesar de todo o banzé que a esquerda faz contra ele, nunca esteve contra a Europa, contra a NATO, nem contra a zona euro. E depois temos outros, como o Urbano da Hungria, que recebem fundos comunitários de solidariedade substanciais, mas depois não têm solidariedade connosco e apoiam chocantemente o Sr. Putin. Mas considero que se isto acontecer no Parlamento Europeu, o dossiê da transição energética e das mudanças climáticas terá forte contestação. A Europa vai ter que mudar este dossiê, o famoso Green Deal, que é totalmente irrealista, porque a Europa sozinha quer limpar o mundo e isto está a afetar seriamente a competitividade europeia, como já vimos nos agricultores. Vamos ver na indústria com os carros chineses e ainda a posição começou, não saiu do ar. Também muito importante será o dossiê da reindustrialização europeia, porque a Europa gasta 170 mil milhões de dólares para comprar equipamentos militares aos Estados Unidos e não produz esses equipamentos. E, portanto, isto é um dossiê que será extremamente importante. Como não há dinheiro para tudo, eu acho que este dossiê vai ser mais importante do que o dossiê do Green Deal. E, portanto, é isso que vai passar. Espero que a Europa aprenda com os Estados Unidos nas chamadas indústrias duais. O que é que faz os Estados Unidos? Passa contratos de equipamentos militares à indústria civil americana,
A indústria civil americana, com o dinheiro do contribuinte americano, desenvolve tecnologicamente esses equipamentos e depois é fácil passar para equipamentos civis. É o que a Boeing faz, aviões militares, depois passam para aviões civis. E a Europa é isto que tem que fazer também, seguir esta lógica americana dos residuais, porque isso significa que os gastos de despesa pública depois têm efeitos virtuosos, como dizem os economistas, têm efeitos de supply side da economia. Desenvolvem um lado da oferta da economia e a economia depois passa a produzir bens e serviços de elevado conteúdo tecnológico com criação de valor. Espero que seja isto que vai acontecer na Europa. Também temos o novo alargamento a leste, com a entrada da Ucrânia e de outros países, e, obviamente, a política agrícola comum e os fundos europeus estruturais estarão em causa, e isto é particularmente importante para um país como Portugal, que tem sido beneficiário líquido, e com isto nem é preciso estarem preocupados se há mais ou menos fundos. Eu acho que praticamente a maior parte dos fundos vão acabar para países como Portugal no contexto do alargamento europeu. Por isso é que convinha que tivéssemos juízo e soubesse aproveitar o que temos, coisa que infelizmente, a meu ver, não está a acontecer. Também temos potências regionais que continuam a ser muito importantes. A Índia, que é essa equidistante entre os Estados Unidos, a Rússia e a China, e que tem menosprezado a União Europeia porque não considera que seja uma potência mundial. A Turquia, que tem influência na Síria e na Líbia, e sobretudo tem influência na indústria europeia, porque a Turquia tem um acordo de entrada no mercado único europeu e não segue as nossas pesadas regulamentação ambiental e climática nem a nossa política de concorrência. Portanto, está a afetar muitas indústrias europeias, por exemplo, no caso português, o têxtil e vestuário é óbvio que é afetado pela Turquia. Temos o Irão com grande influência no Médio Oriente, temos o Brasil, cuja agenda política está a ser cada vez mais complicada para os Estados Unidos e para a União Europeia. Nós, como somos amigos do Brasil, esquecemos isto, mas a política de Sr. Lula está a ter grandes complicações para aquilo que o mundo ocidental pensa. Quanto à inflação e crescimento económico, estamos no período crucial. O presidente da Fed americana disse uma coisa que perfeitamente atual. Os riscos são duplos. Estamos numa situação em que se abrandamos demasiado ou demasiado cedo, isto é, se descemos rapidamente a taxa de juros, podemos voltar novamente a ter inflação, mas se abrandarmos demasiado tarde, se descemos a taxa de juros muito tarde, podemos prejudicar desnecessariamente o desemprego e a vida profissional das pessoas. E, portanto, os bancos centrais, quer o europeu, quer o americano, estão nesta encruzilhada, neste dilema, não querem descer já a taxa de juros, mas depois, se fizerem muito tarde, isso pode ainda agravar mais o problema económico. Em todo caso, os Estados Unidos, depois de um ciclo de subida de taxa de juros, conseguiram um efeito notável, não tiveram uma recessão económica, é o que se chama uma aterragem suave. A economia americana tem mostrado aqui uma resiliência, uma flexibilidade, uma capacidade de adaptação que não tem tido a economia europeia. Mais uma vez, isto acontece no modelo americano a superar, em termos económicos, o modelo europeu. Por isso, os Estados Unidos perspectivam três descidas de taxa de juros, 3 cortes em 2024, a primeira talvez já em junho. Mas, depois, para 2025, a Fed é mais prudente. Na Europa, tivemos uma maior ameaça de estagnação económica ou recessão. A situação é particularmente preocupante na Alemanha, e aí os alemães têm culpa, e o Partido Verde alemão tem muita culpa disto, no impasse e na autêntica confusão económica que está a haver na Alemanha, que já contraiu no quarto trimestre de 2023 e espera-se, acha-se que está a contrair de novo e, portanto, vai entrar em recessão técnica. A inflação abrandou na zona euro, mas ainda está acima, ligeiramente, do que o BCE queria, mas há um setor dos serviços na economia europeia que está a ser o mais vigoroso. Não é o setor industrial, é só todos os serviços que está a ser muito vigoroso. E isso está a fazer um nível de inflação nos serviços que dificulta a intenção do BCE de poder descer a taxa de juros. Portanto, o BCE tem aqui um dilema, porque tem ainda a componente dos serviços muito vigorosa, com umas taxas de inflação elevadas, e por isso a senhora Lagarde está a ser extremamente prudente quanto ao começo das descidas de taxa de juros, embora os mercados financeiros já esperassem que isso acontecesse em julho. Em todo caso, isto é relevante para Portugal, se a União Europeia, se o BCE mantiver o nível nominal de taxa de juros, como a inflação está a descer, as taxas de juros reais estão a subir. E isto em termos de política monetária, é mau para nós e para as economias europeias. Por isso é que o governador do Banco de Portugal, que é uma pomba no Conselho de Governadores da União Europeia,
propunha já a descida imediata das taxas de juros, mas a senhora Lagarde e a sua equipa são mais prudentes e não querem descer já rapidamente as taxas de juros. Na China, o filme é ao contrário, o poder político aponta para um crescimento do PIB à volta de 5%, que é capaz de ser exagerado. A China está com dificuldades em passar de um modelo assente nas exportações e chamar a procura externa para um modelo assente na procura interna, no consumo e investimento no mercado doméstico. Tentaram fazê-lo com o imobiliário, acontece que o imobiliário está uma grande confusão, está-se a assistir ao estouro de uma bolha imobiliária na China com dívidas a não serem pagas pelos promotores imobiliários e com os preços a caírem no mercado imobiliário. Com os preços a caírem significa um contexto de deflação na China. É contrário dos Estados Unidos e a Europa, já estava com um problema de inflação, a China está com um problema de deflação, portanto está em divergência monetária connosco e com os americanos. Acontece que o Deng Xiaoping tinha aprendido com o falhanço do modelo soviético, quis montar um modelo, tinha o controle político do Partido Comunista, mas depois tinha uma economia de mercado. É o modelo que o Vietnã também está a utilizar agora. Só que o novo líder está a pôr em causa este modelo e quer que o Partido Comunista controle tudo, inclusive a economia. Isto, obviamente, está a ter consequências já na travagem económica da China, que já teve melhores dias em termos de projeção económica, e esta centralização novamente do modelo chinês, quase à lógica soviética, não é a mesma, mas é tentar maior controle do Partido Comunista Chinês sobre a economia, põe em causa a economia no momento em que a economia mais precisava da combinação entre liberdade económica, espírito de iniciativa empresarial e espírito de inovação, que é aquilo que as economias de mercado têm para ter sucesso. Estamos a tentar nós fazer em Portugal, e não conseguimos bem, mas é isto que é preciso fazer. Quando a China precisava disto para passar para um patamar mais acima, o líder chinês está a travar isto. E o economista chamava a atenção que a China tinha uma excelente montra para a economia de mercado, era Hong Kong. Hong Kong era uma vibrante economia de mercado, onde a China experimentava estas coisas. Agora também o modelo de Hong Kong está a ser posto em causa e Hong Kong está a entrar na ditadura do Partido Comunista Chinês e, portanto, mais uma ameaça para o crescimento económico chinês. E, portanto, está a haver aqui um impasse estrutural na economia chinesa e, se calhar, aquele sonho deles ultrapassar os americanos, já não vão consegui-lo tão cedo. E acontece até que há outra potência, a Índia, que já está a pensar que vai ultrapassar a China. Portanto, a China está num ambiente de deflação. O Banco Central chinês está a fazer uma política diferente do Banco Central Europeu e da Fed americana, justamente porque a situação na China é diferente. Mas, seja com Biden ou seja com Trump, os Estados Unidos vão continuar com uma grande pressão de restrições tecnológicas e comerciais sobre a China, no contexto da confrontação tecnológica e comercial das duas potências. Ganha um ou outro, a única coisa certa na política americana é que a política em relação à China não vai mudar. Tudo o resto, com o Sr. Trump pode mudar, mas aqui não muda e, portanto, isto vai continuar, o que não é boa notícia também para os chineses. Porque, obviamente, a América, uma grande potência, ainda pesa nesta matéria sobre a China. Quanto à economia portuguesa, bom, tivemos excelentes crescimentos do PIB em 2002 e 2023 e com subida das exportações para 46% do PIB, alguns disseram que subiu para 50% e não subiu para 50%. Anda nos 46, qualquer coisa, não está ainda a 50% do PIB. O boom turístico, a extraordinária resiliência das empresas exportadoras portuguesas e a dinâmica criada no tempo da Troika, que forçou as empresas a virarem-se para o exterior, explicam isto. Mas, apesar da inação estrutural do Ministério da Economia nos últimos anos, nem sequer tinha o Ministério da Economia a funcionar, porque era praticamente um conjunto vazio. Portanto, isto foi feito mérito dos empresários e foi feito boom turístico, devido às condições do país. Não houve aqui, a meu ver, grande mérito do governo. Portanto, o que eu pergunto é se a gente tivesse um governo apoiado, focado no apoio à competitividade empresarial, a dinâmica das exportações e a performance dos nossos exportadores teria sido muito melhor ainda do que aquela que já foi, por mérito deles e não porque o governo tinha feito grande coisa na matéria. Mas, infelizmente, persistem grandes questões estruturais, designadamente o nível da produtividade. Não tenham ilusões, vai-nos condicionar a prazo o nosso nível de criação de riqueza, a nossa prosperidade e o bem-estar. Eu não vou ser exaustivo, pois este texto pode ser distribuído para os presentes, mas há aqui problemas de produtividade, de investimento total, investimento público, o mau ambiente para o investimento privado e o corte do investimento público por razões do controle do déficit, tudo isto explicam
a situação não está famosa, e depois há um déficit de capital por trabalhador. Como se tem investido pouco em Portugal, nós, em comparação com a Europa, temos um déficit de capital por trabalhador. Aqui a culpa não é dos trabalhadores, é a falta de capital à disposição dos trabalhadores. E, portanto, isto também condiciona a nossa produtividade. Aqui os sindicatos até têm razão, a culpa não é dos trabalhadores, a falta de capital à disposição dos trabalhadores na economia portuguesa, obviamente, condiciona a produtividade. Porque a produtividade não depende só do trabalho, também depende do capital. Aliás, na economia, quando se fala da produtividade do trabalho, é a produtividade aparente do trabalho, porque a produtividade do trabalho depende também sempre do nível de estoque de capital que se tem. E, portanto, nós estamos aqui ainda com muitas mazelas estruturais e depois temos uma situação verdadeiramente chocante. Os nossos melhores jovens vão para o estrangeiro e a gente está a importar mão de obra não qualificada. Obviamente que isto vai fazer o quê? Vai fazer a degradação do capital humano do trabalhador. O nosso estoque de capital humano está-se a degradar. Os melhores vão para o estrangeiro e a gente importa a mão de obra diferenciada para aqueles setores de baixa produtividade precisam de mão de obra. E, portanto, isto é um mix, não é nada famoso em termos do futuro da economia portuguesa. Por outro lado, o PS conseguiu o equilíbrio orçamental, até conseguiu um superávit, mas isto conseguiu como? Com uma elevada despesa pública e, consequentemente, com carga fiscal asfixiante. A gente aprende na economia, quem cria os impostos são os agentes políticos que criam despesa pública, porque quando se cria despesa pública, é preciso financiá-la com impostos. Obviamente que este mix é muito prejudicial para a economia, estrangula a economia. Isto foi a via seguida pelo PS. A meu ver, a gente devia seguir outra via, que é aquilo que o governo da AD vai tentar fazer, vamos ver se consegue, que é com menor nível de despesa pública e menor carga fiscal sobre empresas e famílias, isto sim seria um caminho virtuoso para a economia. Mas há países na União Europeia mais ouvidos do que nós, com carga fiscal, a porcentagem do PIB superior à nossa. Diz sempre, a esquerda diz sempre em Portugal, a gente, quando a direita refere sobre a carga fiscal em porcentagem do PIB, há países da União Europeia com carga fiscal superior à nossa. É verdade, são os países mais desenvolvidos. Porquê? Porque pagar um IRS de 50%, como nós pagamos em Portugal, quando atingimos um rendimento de 80 mil euros por ano, é muito pior do que só pagar 50% de IRS quando se atinge 400 mil euros, que é o caso alemão. Portanto, é fácil perceber que nós atingimos um nível muito elevado carga fiscal para níveis de rendimento muito baixos comparado aos países mais desenvolvidos da Europa. A Alemanha só atinge 50% de IRS com 400 mil euros. E, portanto, ainda fica com 200 mil. Nós atingimos com 80 mil, desgraçado, fica só com 40 mil. É muito diferente. Por isso é que o esforço fiscal deve ser avaliado por este quociente. É a carga fiscal em porcentagem do PIB sobre o PIB per capita em paridade de poder de compra. Ora, como o nosso PIB per capita em paridade de poder de compra é baixo no contexto europeu, é óbvio ver que o nosso esforço fiscal é muito elevado, porque a carga fiscal é muito elevada em relação ao nosso PIB per capita. E, portanto, concluímos que a nossa carga fiscal, em porcentagem do PIB, devia ter diminuído 3 a 4 pontos percentuais. A esquerda vê o filme ao contrário, ainda acha que a carga fiscal devia aumentar. A realidade económica e esta simples análise de competitividade fiscal, por este quociente, mostra que a carga fiscal devia, em porcentagem do PIB, devia diminuir em Portugal, porque o nosso PIB per capita, em paridade de poder de compra, é baixo no nível europeu. Estamos quase ao nível, neste momento, da Roménia e da Bulgária. É bom não esquecer isso. E depois, o Governo teve um grande sucesso com a dívida pública, a porcentagem do PIB. É fácil explicar porquê. Como houve uma grande inflação, o PIB nominal aumentou. A dívida, em termos nominais, manteve-se, o PIB nominal aumentou. E, portanto, a dívida pública, em termos do PIB, diminuiu bastante. É isso que aconteceu em Portugal, felizmente, mas é graças à inflação. E agora, este quadro mostra a felicidade irlandesa e o nosso desastre económico. Vejam a comparação entre a Irlanda em termos de impostos sobre lucros, em termos de taxa marginal de IRS, em termos de ranking de liberdade económica, em termos de crescimento económico, em termos de salário médio. Vejam a diferença abissal entre a Irlanda e Portugal e, portanto, apesar da aparentemente boa conjuntura, a nossa realidade em relação a um país que entrou para a União Europeia naquela altura, eu conheci a Irlanda quando nós entrávamos então CEE, era um país pobre na altura. Hoje é um tigre na União Europeia. O que é que isto mostra? O saudável pragmatismo económico anglo-saxónico que os irlandeses têm contra o esquerdismo e a falta de pragmatismo portugueses. É esta a realidade que este quadrinho mostra
de forma muito simples. Mas será que os portugueses querem mudar de vida? Duvido, portanto, sou bastante cético que a gente consiga dar a volta nestas coisas. Bom, finalmente, também o tema da inteligência artificial, dizer aqui há uma coisa, a inteligência artificial como grande tecnologia transformadora. Tivemos várias vagas tecnológicas, com vários paradigmas tecnoeconómicos. Nos anos 70 do século passado, tivemos a eletrificação, depois nos 80 a emergência do software, depois em 90 a internet. Por exemplo, eu lembro que agora mandei digitalizar o relatório Portler, que é de 92. Porquê é que eu mandei digitalizar o relatório Portler? É porque em 92 não havia internet. Eu tinha arquivado o relatório Portler, fiz sobre a economia portuguesa na altura, quando era ministro, mas arquivei em papel. Não havia internet na altura. Se houvesse internet, já o tinha digitalizado. Portanto, a internet apareceu nos anos 90. Nos anos 2000 apareceu a nuvem e a cloud. Nos anos 2010 apareceram as plataformas, que estamos a sentir todos, somos clientes das plataformas, e finalmente em 2020 temos a inteligência artificial no contexto destes paradigmas tecnoeconómicos. É a plataforma, o ChatGPT, é a plataforma de mais rápido crescimento da história tecnológica do mundo. Tem a capacidade de dialogar sobre os mais diferentes assuntos, compreender o utilizador e responder de forma adequada. Simplesmente perguntei qual é o partido que se devia votar, e o ChatGPT diz que não faz política, não podia dar uma resposta desta, mas depois diz, em traços gerais, o que é que os vários partidos propõem. Já sabe fazer isto. Isto há vários dias, achei isto imensa piada. Portanto, há aqui avanço em vários domínios. Isto começou com linguagens como o GTP1 e o GTP3, baseadas numa arquitetura proposta em 2007 pela Google. Foi assim que isto começou. Mas estes sistemas, que são o antecessor do ChatGPT, não eram utilizados por milhões e milhões de pessoas, coisa que está a acontecer com o ChatGPT. E por isso esta plataforma é vista como um momento de explosão e massificação em termos de utilizadores das aplicações de inteligência artificial. A inteligência artificial, em termos tecnológicos, tinha começado antes, mas em termos da sua massificação e adopção por todos nós, só com o ChatGPT é que praticamente se tornou popular a inteligência artificial. É que estes modelos vão conseguir identificar com cada vez maior precisão o desejo do utilizador, na medida em que vão ser treinados com maior volume de dados. Quanto maior o volume de dados, mais eles têm essa capacidade. E vejam porque é que aconteceu agora, vários jornais internacionais a pôr o ChatGPT e as empresas que têm estas plataformas em tribunal. Porquê? Chegaram à conclusão que o ChatGPT foi utilizado dados fornecidos pela imprensa mundial, a borda não pagou. E foram esses dados que permitiram fazer os mecanismos de machine learning e deep learning. Tem uma base de dados fabulosa, e quanto maior for o volume de dados, mais eles são capazes de responder quase como nós. E por isso puseram, e os grandes jornais internacionais, americanos e ingleses, puseram agora esta plataforma de tribunal, porque utilizaram os dados à borla para fazer deep learning, que é o que está a acontecer neste momento. Portanto, este maior volume de dados dá maior senso comum na aproximação ao human sense. Esta falta de senso comum era, no fundo, a grande limitação à utilização por todos nós das plataformas anteriores que eu citei, na medida em que a interação destas aplicações ficava confinada aos especialistas por ser demasiado rígida e complexa. Como tudo sempre acontece, a massificação do ChatGPT se tornou friendly user, amigável para todos nós e, portanto, nós podemos ter acesso a ela. E, portanto, esta capacidade dos modelos perceberem rápido e facilmente as intenções dos utilizadores vai permitir o desenvolvimento de aplicações muito user-friendly em áreas como, aqui estão as várias áreas em que isso vai acontecer, praticamente as áreas em que todos nós trabalhamos hoje em dia. As grandes tecnológicas, bem como empresas mais pequenas, focadas e especializadas, vão começar a oferecer aplicações deste tipo. Aliás, a gente já tem no telemóvel também o ChatGPT. Isto vai começar a acontecer. E agora há aqui uma coisa que pouca gente tem percebido, os jornais normalmente dizem, lá vem a inteligência artificial, vai destruir milhares de postos de trabalho. Não é bem assim. Há uma diferença entre o posto de trabalho e as tarefas. Cada posto de trabalho é formado por quê? Por um conjunto de tarefas e atividades. Ora bem, há muitas tarefas e atividades que vão ser destruídas ou substituídas pela inteligência artificial, mas não significa que os postos de trabalho acabem esses postos de trabalho. Cada posto de trabalho tem um conjunto de tarefas e atividades e há umas tarefas do posto de trabalho que vão ser substituídas pela inteligência artificial. Mas esse posto de trabalho pode-se manter.
E este é o grande desafio para os quadros das empresas. No fundo, tem que se reinventar, abandonando essas tarefas em que a inteligência artificial entra e os substitui, que serão automatizadas, e tem que se concentrar em tarefas mais complexas e com maiores tempos de reflexão e ponderação. Portanto, este é o grande desafio para os quadros. A inteligência artificial vai substituir as tarefas mais rotineiras e automatizadas, não acaba com as outras, e eles até têm mais tempo para fazer as tarefas mais novas. É este grande desafio. E depois, a IA deve ser vista como copiloto do posto de trabalho. Não substitui o posto de trabalho, é o nosso copiloto. E o que eu acho que vai acontecer é que um economista, um engenheiro, um consultor ou um advogado não vão ser substituídos pela inteligência artificial, mas tenderão a ser substituídos por colegas que conhecem e utilizam a IA e que vão utilizar no dia-a-dia. Portanto, a grande ameaça não é a IA, não nos ameaça diretamente, mas se os nossos colegas a utilizam e nós não a utilizamos, obviamente vamos perder. Isto, aliás, já aconteceu com a informática, com a digitalização. E, por exemplo, eu sou de uma geração, aliás, os jornais já têm referido isso, que é um drama, muitos tipos da minha geração, quando telefonam, porque estavam habituados à secretária, fazias o trabalho de computadores, podes fazer o estudo, quando telefonam, perdem a secretária, ficam infoscuídos, não tinham acesso ao computador. Eu consegui defender, não estou infoscuído, tenho acesso ao computador, mas devo dizer que este PowerPoint é a minha filha que me faz, que eu não sei fazê-los. Nunca aprendi a fazê-los, porque tinha sempre uma secretária que era como fazer estas coisas. Portanto, estou a ver que isto já se passava, a gente tinha que evoluir, e quando não evoluía, não utilizava as ferramentas, ficávamos excluídos do pós-trabalho. E é esta a realidade que eu acho que a inteligência artificial está a pôr. Curiosamente, a minha filha, que fez o TEC, não aprendeu isto no TEC, aprendeu isto depois na Faculdade de Economia da Nova. A vantagem que eu costumo criticar as escolas de engenharia, não nos dão estes soft skills, são as escolas de Economia e Gestão que depois nos vão dar estes soft skills. Mas isto é a realidade, portanto, eu consegui manejar fecheiros e e-mails ainda faço, PowerPoint já não cheguei lá. Mas tenho colegas da minha geração, nem manejar fecheiros ou e-mails sabem fazer. São os tais infoscluídos. E, portanto, isto é uma realidade que já existia antes e que a inteligência artificial vai agravar, obviamente, e exacerbar. E, portanto, há aqui vários estudos que mostram que isto podia ser fabuloso para a economia portuguesa, mas, a meu ver, numa perspectiva mais realista, talvez que a introdução destes mecanismos de inteligência artificial possam dar um contributo de cerca de 1,5% para o nosso PIB. E acontece que a economia portuguesa, que está condicionada pela baixa produtividade, como eu expliquei anteriormente, relativa em relação aos seus principais concorrentes no espaço europeu e na economia global, e tem cada vez mais um problema dramático de recursos altamente qualificados, a todos os níveis das empresas, a gente sente isso todos os dias, tem com a aplicação destas tecnologias de IA uma grande possibilidade de beneficiar das mesmas para minimizar estas restrições ativas ao seu desenvolvimento. Por exemplo, há um ilustre empresário português, que é o meu amigo engenheiro Zé Manuel Fernandes da FESIT, dizia-me sempre: eu não tenho problemas com a falta de pessoal porque eu estou a automatizar crescentemente. Só que há empresas que não tinham esta capacidade de automatização que ele, na FESIT, já tinha. E, portanto, isto é assim, está a acontecer, só que havia empresas com maiores dificuldades. E, portanto, a falta de mão de obra qualificada é premente em Portugal, como todos sabemos, e, portanto, estes mecanismos podem, não digo colmatar completamente, mas podem ajudar a minimizar esta restrição ativa que temos na economia portuguesa. E quando se fala em mão de obra qualificada, devo dizer, mesmo para o chão de fábrica já não há portugueses. Conheço empresas industriais que precisam de operários no chão de fábrica, mas já não têm portugueses para trabalhar lá. Portanto, a falta de mão de obra não é só qualificar e não qualificar a todos os níveis, só que o nosso modelo depois está a fazer a importação de mão de obra não qualificada e, afinal, aquela que formamos, exportamos, não fica cá. É claro que isso não me preocupa, termino com isto, desde que eles voltassem a Portugal mais tarde. Até acho que fazem bem ir lá para fora, só que a minha grande esperança, o país vai gerar oportunidades para eles cá voltarem. E devo dizer que isto não é só o IRS jovem, mas os benefícios fiscais. Os jovens havem uma perspectiva de futuro. Realmente a economia portuguesa ou não voltam e, como alguns me dizem que esta política é uma grande seca e não acreditam nada disto. E, portanto, é a realidade com que estamos confrontados e, obviamente, os mecanismos de inteligência artificial podem ajudar-nos a minimizar estas restrições. E, portanto, era isto que tinha para dizer. Muito obrigado.